Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei por quê. Boa noite. É sempre com muita alegria que nós chegamos aqui ao Chico Xavier, na cidade de Camusim de São Félix. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês, com o nosso querido Leandro, para aprendermos um pouco nas reflexões do Evangelho de Jesus. O tema dessa noite, como já foi anunciado, paciência, obediência e resignação, ele encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o item 3. É onde é interpretado, através dos Espíritos, o Sermão da Montanha. São temas aplicados e trazidos por Jesus. Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta podemos dizer assim, a demonstração de Jesus, ele fala para nós porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. E é mistério para que a nossa evolução espiritual aconteça, passarmos por provas e expiações. Então, todos nós temos as nossas dores e lutas. Todos nós temos as nossas dores e lutas. Então, ele disse que o seguinte, que não iria retirar todas as dores. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, mas que ele estaria conosco todos os dias para fazer-nos suportar. E os dias que Jesus fala, Paulo nos deu a interpretação que seria bem ligeiro. Essa experiência que nós passamos no momento de encarnação, eles até têm na Bíblia, quando diz, olha, aí o homem vive até 70, o que passa disso é canseiro e enfado. E Paulo nos diz o seguinte, que é como um abrir e fechar de olhos. Porque essa experiência, ela é bem rápida. E a vida passa muito rápido. Se nós formos refletir 40 anos atrás, 50 anos atrás, 20 anos atrás, tudo passou tão rápido. Passou tão ligeiro. A vida voa, né? Quando a vida voa. E essa experiência, ela nos auxilia muito nós tomarmos nossas reflexões como espíritos. Então, quando nós colocamos em nossas vidas e colocamos isto como sendo aquilo que realmente é que nós não temos espíritos. Primeiro, né? Que nós não temos espíritos. Nós não temos espíritos. Nós somos espírito encarnado vivendo uma experiência humana. Então já começa a mudar completamente o sentido. Isso nos diz, primeiro, que a morte não existe. O espírito, ele é imortal. Não é eterno porque um dia foi criado. Todos nós somos criados, mas somos criados para a imortalidade. Então essa foi a experiência até que Jesus passou pelos seus discípulos, quando disse o seguinte, chegou alguém e disse, deixa eu enterrar o meu pai, para que assim eu possa depois te seguir. Essa era a expressão, enterrar o pai já estava bem velho, bem idoso, doente, né? Disse, depois que ele desencarnar, então eu vou. Daí disse Jesus, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E ele disse bem claro, que Deus não era Deus de mortos, era Deus de vivos. Então, quando nós partimos nessa questão que diz que somos espíritos vivendo uma experiência humana, então nós começamos a compreender que aqui é bem breve. Agora, vislumbrarmos o outro lado.
Mas cada um passa uma experiência diferente. E essa experiência diferente é única, não existe outra. É quando em Hebreus diz que ao homem está determinado morrer só uma vez. Depois vem o juízo. É absolutamente correta essa expressão. Ao homem só está destinado a morrer só uma única vez. Ao homem. Ao espírito não. E o que é o homem? Segundo os ensinamentos de Deus. Como está lá no Gênesis, né? Diz que formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Só nesse momento. Mas, seguindo já lá nos Eclesiastes, ele diz o seguinte, né? Que quando sai desse momento, no momento que sai o Espírito, não existe mais esse homem. O Espírito volta a Deus que o deu. E o pó volta à terra como era. O Espírito continua o mesmo. No mundo espiritual. Mas o Espírito, para evoluir, ele tem que passar por determinadas experiências. Cada um tem uma experiência diferente. Eu tenho a minha experiência nessa encarnação. Leandro tem a experiência dele na encarnação. A moça aqui tem a sua experiência. Cada um tem a sua experiência. Ela é única. E ela nunca vai se repetir. Essa roupa que eu estou usando não é essa daqui não. Não é essa daqui. Essa roupa aqui, ela tem exatamente os elementos da terra, o pó da terra. É exatamente na proporção dos elementos da terra. Por exemplo, qual é o elemento que é mais, que tem mais no planeta Terra? Que é mais abundante no planeta Terra? A água. Mais ou menos quantos por cento? Quase 70%, quase 70%, não é isso? Agora vamos agora, o corpo humano? Também. É a mesma coisa, proporção. O espírito que está vivenciando a experiência em outro planeta, a sua roupa, que Paulo chamava de templo do espírito, morada do espírito, o corpo, é feito também dos elementos daquele planeta. Aí, por exemplo, o cientista está naquela questão, diz, tem vida em Marte. Teve vida em Marte porque tem aqueles que estão descobrindo, os robôzinhos que chegam lá. Mas, para quem não está mergulhado nessa parte espiritual, acha que a vida seria o quê? Um corpo humano, que é do planeta Terra. Não seria feito com os elementos de lá. E assim, sabe? Então, essas várias moradas, ao Cristo se referiu a muitas moradas na casa do meu Pai, que é todo o universo. Então, em cada experiência que nós estivermos passando, nós vamos ter a roupa daquele planeta. Mas quando passamos para o mundo espiritual, aí a roupa já é diferente. Aí vamos estar o quê? Mais com o perispírito, mais sutil. E com esse perispírito, nós podemos ainda vivenciar experiências de quando estavam encarnados, até muitas vezes aparecendo numa mediúnica, com determinados, projetando determinada experiência que passou. Então, com isso, nós começamos agora a ver o quanto é importante, quando Jesus disse que nós teríamos aflições, mas seria passado, que ele teria vencido o mundo, porque ele estava tratando de questões relacionadas a um planeta de prova e expiações. Todos nós passamos nossas provas e nossas expiações. E em cada ciclo é completamente diferente. Então essa minha roupa hoje é essa aqui. Quando eu voltar em outra encarnação, não vai ser mais essa, mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma vai ser essa. Será outra diferente, completamente. Mas os elementos serão o mesmo. Aproximadamente 70% de água, muito cálcio, né? E por aí vai. E aqueles metais raros, que tanto estão sobrevivendo hoje como metais raros, nós temos um pouquinho no nosso corpo. Mas também tem. Não está saindo algo, não? Agora está saindo. Ele estava precisando apanhar um pouquinho. É a nossa experiência também espiritual. A gente precisa apanhar um pouquinho, né? Que é exatamente a dor. Então, o Espírito Havre, em 1862, numa comunicação,
ele diz o seguinte, que a dor, essa dor que nós passamos, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas é uma bênção a dor que passamos? Então que Deus é esse? Se precisa enviar dor para aqueles que Ele amam. Mas essa dor, ela apresenta uma questão da terapia. É aquela pessoa, às vezes, que se encontra com um problema sério de saúde, aí é preciso fazer uma cirurgia. A cirurgia não vai ser uma dor para poder minorar outro? No espírito também é a mesma coisa, né? O importante nessa lei de causa e efeito e da dor era que nós pudéssemos aprender apenas com o amor. Mas na realidade nós aprendemos mais é com a dor. Aprendemos mais é com a dor. Então é o seguinte, é através dessa transição que nós vamos aprendendo. Às vezes é a dor de perder um ente querido, às vezes são dores de tantas lutas, tanto sofrimento. Então dessas dores faz construir algo que diz o seguinte, que o verdadeiro reino, a verdadeira morada não é essa. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então nós queremos projetar a felicidade neste mundo. Aqui não tem felicidade. Você já pensou como é que uma pessoa que ama o próximo, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Aí quando passa em determinados setores, já hoje em Caruaru, em Recife, está as calçadas cheias de drogados, pessoas ali sem lar, em situações, outros sendo roubados, assaltados, morte, guerras, né? Quando abrimos qualquer notícia, são 39 guerras ativas hoje no planeta Terra. Aí como uma pessoa pode ser feliz num mundo de provas e expiação desse, né? Aí quando olham para esse próprio Sermão da Montanha, diz não, quando fala bem-aventurados, isso bem-aventurado, mas esse bem-aventurado está no futuro, porque nós somos espíritos ainda em construção no mundo de provas e expiações. No mundo tereis aflições. A próxima etapa que está próxima, o mundo de regeneração, quando diz próxima, se fosse baseada aqui no mundo terrestre, era como se fosse 5 anos, 3 anos, 4 anos, mas que se trata de imortalidade quando passar 200 anos, isso está próximo. Então na próxima ainda vem regeneração, ainda não é aquele mundo feliz. O mundo feliz vai estar lá naquela escala, onde diz Jesus que todos nós seremos anjos. Então tem uma jornada, evidentemente vai crescendo. Então diz que é a primeira coisa que é utilizado para o espírito, para essa evolução, é exatamente a dor. Encaixa mais aqui. Encaixa mais o cu. Sim. Vamos ver agora se fica... Agora parece que está melhor, não foi? Parece que estava sem som. Veja agora se está com som. Como você vai fazer a edição, né? Aí não tem problema, né? Muito bem. Então vamos continuar. Então veja. Então o que nós passamos aqui, essas dores, elas são momentâneas, mas elas são necessárias para podermos assim valorizarmos a verdadeira vida. A verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas aí nós temos que buscar o Consolador para nos fortalecer nos momentos de dor. Então o Espírito Havre, ele explicando através da psicografia, né, que foram recebidos aquelas que eram enviadas para Kardec fazer a codificação, ele explica, né, que é uma bênção. Por quê? A dor é o veículo através do qual nos regeneramos dos erros cometidos. Mas que erros cometidos? Erros cometidos no passado. Para muitos ainda tem essa dificuldade de entender que resgata experiências de outras encarnações. Mas se não crê na encarnação, como acha, né? Mas os ensinos de Jesus, que primeiro era para os judeus, eles já conheciam isso bem de perto. Quando ele naquele episódio, quando encontrou um cego de nascença,
Aí o discípulo pergunta para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele para que ele nascesse cego? Veja, nascesse cego, né? Se ele nascesse cego, ele pecou, teria que ter sido antes da questão física. Então, as dores que vêm a cada um de nós, por incrível que pareça, são os grandes ensinos de Deus. Mas eles são para serem enfrentados. Eles são para serem buscado a solução. Então, como é que nós devemos nos portar perante a dor? Então, alguns se revoltam. E se revoltam contra Deus, se revoltam contra os próximos e contra aquilo, e fica colocando culpa em tudo. Mas Deus é soberanamente justo. Então, o que está acontecendo a cada um é porque cada um plantou. O que acontece para cada um de nós é porque nós plantamos. Por esse motivo existem as expiações. A gente pode dizer, mas eu nunca fiz isso. Bom, se fosse fazer uma regressão, digamos, das últimas 500 encarnações, íamos ver que tantas coisas teriam praticado, né? Então isso acontece paulatinamente, mas diz, então assim eu vou ficar agora uma eternidade só para resgatar? Não. Porque depois que começa a tomar conhecimento, aí diz o seguinte: um ato de amor cobre multidões de pecado, né? Aquele ato de amor que você auxilia alguém, você conforta no momento de dor e que você ajuda, isso vai fazendo grande avanço, né? Um ato de amor cobre multidões de pecado. Então, perante a dor, vem aqui o primeiro conselho do Espírito Haver: seja paciente. Porque a dor faz sofrer. Mas se não tem paciência diante da dor, não tem como pensar direito como solucionar. Se no momento da dor for logo ao desespero, for logo ao enfrentamento, pode complicar ainda mais a situação. É aqueles casos que às vezes é comum, principalmente as chamadas brigas de trânsito, né? A pessoa vem, bate no carro, depois já desce, o outro já desce assim para brigar, resolver. Paciente, né? Vamos contar até 10 e ver. A questão está feita. Brigar, revidar do mesmo jeito, vai resolver a situação? Não, pode até complicar. Então, sendo paciente, fica mais fácil fazer a negociação. Se o estrago já está feito, então o que tem que fazer agora é buscar a solução. Isso vai ser através de paciência. Vai ser através da paciência. Quando falar paciência, né? Para enfrentar a dor. Porque não é fácil. É difícil. E, humanamente, as explicações, às vezes, não trazem muito conforto, né? A paciência diz o seguinte, que é também caridade. Mas caridade para com quem? Pode ser para com o outro, mas é principalmente para com nós mesmos. É serdes pacientes. Tem uma filosofia que eu gosto muito. Eu e Leandro, depois de velho, já aposentado, eu comecei também a estudar filosofia antiga, né, da clássica, através da Nova Acrópole. E eu gosto muito do estoicismo. E o estoicismo é aquilo, olha, se você pode mudar alguma coisa, alguma situação, então mude. Se não pode mudar, então o que é que você tem que fazer? Você tem que não deixar que aquilo lhe consuma. E não pode alimentar o ódio contra aquilo. E eu vivi uma experiência dessa que para mim foi muito dura. Para mim foi muito dura. Foi duríssima. E eu, no momento, eu pensei nessas palavras e eu encontrei a paciência, né? Porque você veja, na minha experiência de ter sido pastor muitos anos, e eu falava muitas vezes, né? Eu com os 3 filhos, 2 moças e um rapaz, eu depois deixei de ser pastor, mudei. Isso é que é importante. Então, como disse, devemos praticar a caridade ensinada pelo Cristo, né? Então, Cristo, nessa sua forma, ele aceitava todos aqueles que eram degradados da sociedade.
eram os publicanos que trabalhavam para o governo romano, que era perseguido, eram as prostitutas, como Maria Madalena, eram aqueles que eram chamados de roubadores, como aconteceu na parábola que os dois foram no templo orar. Todos eram acolhidos. Todos eram acolhidos. É como Jesus disse na experiência, que a questão não é se enlamear num charco, mas é você colher as flores nos charcos. É aquele trabalho que nós vemos exemplificados quando saíam aquelas equipes de socorro e iam para as regiões de umbral fazer resgate. E às vezes nós precisamos auxiliar no resgate dentro do nosso lar, dentro da nossa família, para que, apesar daí, nós também operemos o nosso resgate. Porque nada é por acaso. Não vem nenhuma vivência espiritual dentro do lar que não seja para a evolução e o engrandecimento do espírito. Aí isso vem nas dores, vem nas doenças, vem na falta financeira, vem tantas questões que são dores, né? São dores que enfrentamos. A caridade mais meritória é o quê? É a de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer. Perdoar e amar, aquele Deus colocou em nosso caminho. E quem é colocado em nosso caminho? São justamente dentro da família, que são os resgates. Mas por que é que uma pessoa tão boa, uma pessoa maravilhosa, aquele casal de repente tem um filho daquele jeito, tem uma pessoa, né? Aquela moça maravilhosa casou com um cara ruim daquele. Nada é por acaso. É para o engrandecimento do espírito. Aí é onde vem a sabedoria para saber lidar com cada situação. E essa sabedoria encontra-se em Jesus. Nos ensinos de Jesus, como ele tratou cada caso, né? Como como foi o caso da sua própria mãe. A situação de Maria foi uma situação dificílima. E muitos perseguiam. Inclusive, quando eles disseram, olha, os judeus, né, quando estavam criticando Jesus, diziam, nós somos filhos de Abraão. E tu, de quem és? A gente às vezes pensa que essa expressão, né? Mas por que essa expressão? Porque quando José estava noivo de Maria, Maria o quê? Apareceu grávida. Maria apareceu grávida. E José não tinha tido casos com ela. Então ali foi segregado, mas José assumiu, né, que é uma coisa meritória, né? Tem até uma das mensagens que tem de Emmanuel, né? A grandeza de José da Galileia. É bem interessante. E tem lógica. Aí disse, mas por que era chamado, foram justamente para Galileia? Porque as 12 tribos de Israel, elas foram se desfazendo e ficaram só 2. Ficaram 2 que eram mais guerreiras. E depois só ficou uma que era muito guerreira. E as outras que eram mais pacíficas, elas se espalharam por muito canto. Mas a que hoje é Judá, Judá era guerreiro, era leão, o leão da tribo de Judá, e até hoje, né? Então acontece que buscou da linhagem de Davi, determinados espíritos que foram para a região que era mais amena. Então teve muitas daquelas tribos que foram para regiões da Gália. E muitas dessas tribos, quando voltaram para aquela região, ficaram justamente no local onde depois ficou chamando de Galileia, que era o quê? Pequena Gália, a região da Galileia. Eu escutando, eu digo, não tem profundidade, mas tem lógica. O que é que eu vou fazer? Então isso vai minorando a dor. Eu estou pedindo muito a Deus que cada vez mais em situações difíceis eu tenha paciência e resolva. Eu posso resolver? Posso. Se eu não posso resolver, vamos buscar auxílio a quem pode fazer, a quem pode usar o nosso caminho. Então na paciência nós vamos encontrar essa virtude que nos faz olhar para o alto. É como diz Davi, né? Quando estava cercado de todos os lados, né?
Aí ele disse, de onde me virá o socorro? Então ele olhou para o monte e disse, meu socorro veio do Senhor. Porque ele estava todo arrodeado com exércitos inimigos. Não tinha como. Disse, o meu socorro vem do Senhor. É também ali no Salmo, né, quando diz que passo pelo sombro do vale da morte, não temerei mal algum. Não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Consolo com vara e cajado? Vara para bater, né? Cajado. Então, veja, é quando começa a aplicar essas coisas que momentos difíceis é para o nosso bem como espírito. Como espírito. E essa paciência, nós olhamos para o céu e diz, Senhor, que eu possa suportar todas essas coisas, né? A paciência nos coloca acima dos nossos problemas. Acima dos nossos problemas. Permite-nos visualizar a melhor solução. Permite visualizar a melhor solução. E isso é que vai nos auxiliar muito. Eu estava aqui contando para o irmão. Hoje eu estou falando muito pessoal, mas para ver assim que a gente começa a ver, depois que a gente começa estudando também assim, estava conversando com o Leandro. Então, permite visualizar a melhor solução. Então, você está com um problema muito difícil, nós temos um problema difícil, vamos com paciência. Se a gente ficar ansioso, não buscar orientação, a gente não vai encontrar a melhor solução. Veja, o Espírito diz, procurar a melhor solução. Não é dizer para que resolva o problema, é procurar a melhor solução, porque sempre há uma saída. Então, qual é a melhor solução? Aí, com paciência, nós vamos encontrar. Então, analisando a vida, né? Reconhecemos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Aí vamos pensar, né? Bem, isso aqui é um problema que eu tenho que resolver. Mas vamos pensar, vamos colocar agora numa balança. O bom que eu tenho nessa vida. Bem, assim, eu tenho um sustento? Tenho. Eu tenho um determinado noção. Eu moro numa boa casa. Eu tenho um negócio. Meus filhos estão com saúde. Aí a gente começa a pensar o que é de bom, tudo de bom que tem. E depois vai analisar a ruim, a gente vai ver que a gente sempre tem mais coisas boas na vida. É porque a gente foca naquilo que é ruim. É como se nós chegássemos aqui e dizer, o Brasil está uma coisa, o Brasil não presta. Olha, o Rio de Janeiro está dominado pelo crime. Aí você chega naquelas favelas que está dominada pelo crime. Ali na realidade tem o quê? Tem 2 ou 3% de marginais. Os outros são todas pessoas trabalhadoras, descem ali os morros, vão trabalhar. A grande maioria. Mas a gente só vê a minoria. E quando a gente começa a ver a maioria das bênçãos, isso dá uma virada de chave que muda a nossa vida por completo, porque a maioria são do bem. Uma pequena minoria que, por ser no mundo de provas e expiações, elas são mais valorizadas. Então, quando a gente vê que as bênçãos são mais numerosas, analisando a vida, né? E analisando a vida, reconhecemos que o fardo se torna mais leve quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, quando a gente olha para a terra, quer buscar a solução na terra, vai ficando mais difícil. Mas quando a gente olha para o alto, a solução, ela vem de Deus. E tem solução. Então, essa solução pode acontecer de que maneira? Digamos, por exemplo, aqui em Camusim, tem muita cultura de se plantar, né? É repolho, cenoura, tomate, e a pessoa, meu Deus, não aguento isso, não está dando nada. Quando não tem preço, aquilo está ruim, é veneno, é tudo. Aí a pessoa chega e diz, o negócio está ruim, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Aí, no momento que olha para o alto e começa a buscar, de repente vem um insight, vou fazer isso. Então dá uma mudança de vida. E talvez vai com um negócio que está precisando na região, ou no local, inventa determinadas situações e de repente muda e encontra uma solução. De repente encontra uma solução. Para tudo existe solução. Né? As pessoas dizem, não, só não tem solução para a morte. Realmente não tem solução para a morte. Porque não existe. A morte não existe, não tem solução para a morte. Não é verdade? Se é uma palavra, você diz, não tem solução para a morte. Não tem, porque a morte simplesmente ela não existe. O pó volta à terra.
O Espírito continua. Recursos eficientes é a prece e a fé. Então é necessário nós buscarmos essas orientações de Deus com fé e orar a Deus, abrir o coração a Deus como um amigo, né? Com a prece aliada à fé, obtemos forças para suportar nossas dores. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, falou Jesus. Ele não falou que iria tirar, né? É como diz, vindo após mim, tu estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Não disse, eu vou pegar os fardos, não. A questão que nós queremos é que tire os fardos. Não, vai aliviar. Com Cristo, com Deus, vamos aliviar. Né? Vamos suportar. Então, essa é a recomendação de Jesus. Sede pacientes, sede cristãos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Se fôssemos pensar de injustiça, de sofrimento, de traições, ninguém sofreu mais do que Jesus. Ninguém. E mesmo quando estava ali na cruz, naquele momento crucial, depois de ter apanhado muito, de ter sido humilhado de todas as maneiras, e estavam lá na cruz, né? E ele orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí onde está? Nós chegarmos também a esse patamar. Né? Mais sofreu ele do que qualquer um de nós. Né? Vós tendes de expiar o vosso passado, não é espiar de olhar, não, é espiar de resgatar, né? O vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Então, essa é a questão. Então, com a obediência e resignação, para nós caminharmos agora para o final, diz que a obediência e a resignação não são virtudes passivas. Não são virtudes passivas. É negação do sentimento e da vontade. Aquele sentimento, muitas vezes, de vingança, aquele sentimento de vontade que as coisas sejam resolvidas daquela maneira. Então, a obediência, a resignação, é diante de situações que nós não podemos mudar, vamos nos resignar. Mas não é uma questão de ser passivo, né? Mas esse sentimento não vai me consumir. Né? Esse sentimento não vai me consumir. São virtudes ativas. Obediência é o consentimento da razão. É o consentimento da razão. Diante da dor, vamos agir racional. Né? Diz que a maior dor que se tem é quando os pais perdem os filhos. Porque é natural que os filhos, né, como diz numa expressão comum, enterrar os pais. Mas não é natural os pais enterrar os filhos. A dor é muito grande, né? Mas ali tem que buscar força para suportar a dor nesse momento com o consentimento e com a razão. Disse, agora o que é que eu posso fazer? Eu não posso ressuscitá-lo. Então agora eu vou ficar com depressão, buscar e vou perder toda a alegria da vida. Não. Dizer, ele não morreu. Ele está em outro lugar e depois eu vou encontrá-lo. E depois todos se reencontram, né? Como nas cartas consoladoras que aparecem, né? É muito. Então são virtudes assim, são virtudes ativas. Resignação é o consentimento do coração. Aqui no coração é aquele no sentido que fala da sabedoria, da elevação. Com sabedoria, então, analisar. Essas coisas vão acontecer. Né? Essas coisas irão acontecer. Então, nessa marca que nós vivemos atualmente, nós temos que desenvolver essa chamada inteligência espiritual. Nosso mundo já se estuda muito hoje a chamada inteligência emocional, então nós precisamos juntos desenvolvermos a inteligência espiritual. E Jesus, ele é o nosso modelo e guia. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é nele que nós vamos encontrar essa inteligência espiritual para controlar a nossa inteligência emocional e assim, em todos os momentos de dores, sofrermos, lutarmos, mas com certeza que tudo é passageiro e que tudo se tem uma solução. Que Deus possa assim nos auxiliar e nos fortalecer para que possamos encontrar soluções que nós precisamos no nosso dia a dia para uma vivência melhor. Que a paz de Jesus seja com todos. Né? Vamos concluir com a prece. Né? Querido Deus de amor, Pai de infinita bondade, nesse momento
enfrentamos tantas lutas, tantos problemas neste mundo de provas e expiações, mas venha nos dar força. Sabemos que estás conosco, como prometeste, até a consumação dos séculos, mas que venha nos fortalecer e que possamos ter a sabedoria e de uma maneira obediente e resignada compreender os desígnios que vêm para nos provarmos e assim termos forças e a sabedoria para sabermos suportar todas as provas. Tome em teus braços e concede-nos uma noite de paz e uma semana cheia de graça e de bênçãos. Por Jesus, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor